Olá, caro aluno, seja bem-vindo a mais um vídeo da disciplina de estágio supervisionado do curso de Pedagogia. A gente traz essa disciplina que faz parte do bloco do primeiro e do segundo período, centrado nas disciplinas voltadas à educação infantil, aos anos iniciais do ensino fundamental, à gestão escolar e às práticas docentes em espaços não escolares. Eu sou o professor Ricardo Pinto e vou apresentar para você as orientações para o desenvolvimento do estágio supervisionado neste momento de pandemia pelo Covid-19. O componente curricular de estágio supervisionado do curso Pedagogia EAD do Centro Universitário INTA-UNINTA da segunda licenciatura está dividido em dois momentos. O estágio supervisionado 1, com a ação docente na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, com 195 horas, e o estágio supervisionado 2, em gestão e ou ação docente em espaços não escolares, com 105 horas. É importante destacar nesse primeiro momento que o estágio supervisionado 1 não é só na educação infantil ou só nos anos iniciais. É na educação infantil e nos anos iniciais. Por isso que ele tem uma carga horária consideravelmente maior do que o estágio supervisionado 2. Cada um dos dois estágios está regularmente dividido em 3 momentos que, de certa forma, se relacionam. A AP1, que é a elaboração do projeto de intervenção docente, no estágio supervisionado 1, educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental, ou a elaboração do plano do projeto de formação de professores no estágio supervisionado 2, que é em gestão e ou espaços não escolares. A AP2, que é a elaboração dos planos de aula no estágio supervisionado 1, ou do plano de ação para quem está fazendo o estágio supervisionado 2. E, por fim, a AP3, que é igual para os dois estágios, que é a elaboração do relatório final de estágio supervisionado. O Conselho Nacional de Educação do Brasil emitiu um parecer e o Ministério da Educação do Brasil emitiu a portaria número 544/2020, que trata da substituição das aulas presenciais de forma remota. Nesta mesma portaria é mencionado as práticas de estágio supervisionado. É importante destacar que, embora nós tenhamos a portaria número 544/2020, essa mesma portaria deixa claro, deixa explícito que ela não tem força maior que as diretrizes curriculares nacionais de cursos. Portanto, mesmo sendo uma portaria do Ministério da Educação, ela não é superior, ela não se faz maior do que o texto que está presente nas diretrizes curriculares nacionais de curso. E, neste sentido, orientaremos sobre os estágios nesse momento. Esclarecemos que estas orientações que estão sendo apresentadas a vocês agora referem-se exclusivamente às realidades em que as aulas presenciais ainda não retomaram na rede pública e ou privada de ensino, tá? Onde houver retorno de aulas presenciais e for possível realizar o estágio de forma presencial, seja na escola pública, seja na escola privada, as avaliações parciais, elas devem seguir as orientações disponíveis na sala virtual de estágio supervisionado. Ou seja, não há outra legislação, não há outra orientação. Se na sua localidade, se no seu município, se no seu estado já existe a possibilidade de retorno de atividades presenciais e você consegue fazer esse estágio, você deve seguir as orientações que estão disponíveis na sua sala virtual de estágio supervisionado. Vamos, então, falar de cada uma dessas avaliações. A primeira delas é a AP1, que é a elaboração do projeto de intervenção docente, ou a elaboração do projeto de formação de professores. O projeto de intervenção docente,
deveria normalmente ser elaborado a partir da observação da prática docente em sala de aula presencial. Então, se você é aluno do estágio supervisionado 1, você deveria, nesse momento, estar fazendo a observação de sala de aula para a elaboração do seu projeto. Considerando o momento de pandemia em que as aulas presenciais estão suspensas e não é possível a realização do estágio supervisionado na modalidade remota, segundo as diretrizes curriculares nacionais do curso de pedagogia, devemos adotar outras formas para darmos continuidade às atividades de estágio supervisionado. A AP1, ela deve ser elaborada, ou seja, o projeto de intervenção docente deve ser elaborado individual. Para a elaboração do projeto de intervenção docente, você, estagiário, não necessita ir para a escola, nem necessita acompanhar a docência, nem em sala de aula de forma física presencial, nem nas salas de aulas remotas de forma virtual. Para a elaboração desse projeto de intervenção docente, você deve seguir o modelo que está disponível no ambiente virtual de aprendizagem, de acordo com o estágio 1, que é o que você está matriculado. Tá? Então, nesse estágio, você deve elaborar um projeto que está voltado para a educação infantil e para os anos iniciais. Nesta perspectiva, você deve elaborar 2 projetos. Elaborar somente um na educação infantil ou elaborar somente um nos anos iniciais significa que você está desenvolvendo a AP1 pela metade. O estágio supervisionado 1 da segunda licenciatura é nas 2 modalidades, portanto, o projeto deve ser nas 2 modalidades. Lembre-se, ao elaborar o projeto de intervenção, você tem que considerar as diferenças de idade. Na educação infantil, essas crianças estão aí de 6 meses, em média, a 5 anos de idade. Nos anos iniciais, nós já temos idades diferentes. Na hora de elaborar o projeto de intervenção docente, você pode levar em consideração algumas temáticas para que você possa propor as suas atividades, como, por exemplo, ludicidade, desenvolvimento psicomotor, desenvolvimento motor, leitura, escrita, linguagem, contação de histórias ou de histórias, reconto de histórias ou de histórias, tecnologias da informação e comunicação utilizadas nas 2 modalidades em que você vai elaborar os projetos, natureza e seus elementos, conhecimento do próprio corpo e autocuidado, brinquedos para a aprendizagem, brincadeiras para a aprendizagem, brinquedos e brincadeiras na aprendizagem, ainda a possibilidade de trabalhar música, teatro, danças, conhecendo espaços físicos, conhecendo localidades, compreendendo as estações do ano, conhecendo o tempo, natureza, explorando lugares fora da escola, explorando a própria escola, dentre diversas outras temáticas que possam se apresentar pertinentes. É interessantíssimo destacarmos para vocês que o projeto de intervenção docente deverá se relacionar a questões específicas de aprendizagem e desenvolvimento de crianças da educação infantil e dos anos iniciais. Tá? Por que a gente chama a atenção para isso? Porque o projeto ele tem que ser um projeto possível de ser aplicado dentro de uma sala de aula de educação infantil ou de anos iniciais. A gente não pode dizer que há uma temática específica. Você deve trabalhar somente com brinquedos e brincadeiras. Tá? Existem diversas temáticas e você pode fazer um projeto para a educação infantil com uma temática, um projeto para os anos iniciais com outra temática diferente. Ou pode ser o mesmo projeto, desde que as atividades estejam devidamente adequadas às faixas etárias da educação infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental. Então, nessa perspectiva, não há como você elaborar um projeto
que trate de leitura e escrita e proponha atividades para crianças da educação infantil que são possíveis de serem desenvolvidas com as crianças que estão nos anos iniciais do ensino fundamental, considerando o desenvolvimento cognitivo, considerando o desenvolvimento motor, considerando as competências e habilidades de cada criança. Por exemplo, leitura e escrita na educação infantil e nos anos iniciais. É possível fazer, desde que com atividades adequadas àquela faixa etária e aos níveis de conhecimento. Uma criança que está, por exemplo, no infantil 2, uma criança que está, por exemplo, no infantil 3, ela não vai ter condições de pegar um texto escrito e ler. Mas há outras formas de trabalhar a leitura com crianças na educação infantil. Leituras de imagens, leituras visuais, leituras audiovisuais, que é possível. É diferente de você pensar nesse mesmo projeto, por exemplo, para crianças que estão no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano e assim sucessivamente, que já tem aí os níveis de leitura. Temáticas que não se relacionem com a aprendizagem de crianças na educação infantil nos anos iniciais, como, por exemplo, relação família-escola, prática pedagógica, planejamento, relação professor-aluno na sala de aula, dentre outras, não serão consideradas como projeto. Portanto, atentem-se para que essas temáticas não sejam desenvolvidas dentro das propostas de vocês. Para a educação infantil, é obrigatório que o projeto traga na seção cronograma os campos de experiência e os objetivos de conhecimento disponíveis na Base Nacional Comum Curricular. Assim como o projeto dos anos iniciais devem trazer obrigatoriamente no cronograma as unidades temáticas ou prática de linguagem e as habilidades que estão disponíveis na BNCC. Não é que você vá propor objetivos próprios. Estes objetivos de conhecimento e estas habilidades, elas devem obrigatoriamente ser as mesmas que estão disponíveis na Base Nacional Comum Curricular, certo? Então, não é possível que nós trabalhemos com objetivos de conhecimento ou habilidades que estejam diferentes das que estão na BNCC. É importante atentar-se para que as atividades não sejam diferentes do que está proposto nos campos de experiência, nos objetivos, nas práticas de linguagem ou unidades temáticas e habilidades. Você será avaliado pelas informações que você vai apresentar no seu projeto com relação à escola, os objetivos do seu projeto, a sua revisão de literatura, o cronograma de atividades e as referências. Nesse momento de pandemia em que não é possível que nós tenhamos essa presencialidade nas escolas, você pode desenvolver o texto a partir de experiências que você já teve nas escolas que vocês pretendem fazer os estágios supervisionados. Ou ainda entrar em contato com as gestões, respeitando todos os protocolos profissionais e sanitários que esse momento exige para que você possa coletar essas informações. A revisão de literatura do seu projeto obrigatoriamente deve trazer citações da BNCC. É importante destacarmos para vocês que vocês serão avaliados ainda quanto às normas da ABNT. Então, cuidado com o tipo de fonte, cuidado com o tipo de texto, atenção para seguir as normas da ABNT quanto a espaço entre linha, tamanho de fontes, recuo de parágrafos, dentre outros elementos que são importantes serem citados agora. Destacamos ainda, caros acadêmicos e estagiários, que plágio é crime previsto em lei e anula trabalhos. Trabalhamos com a perspectiva do respeito às ideias do autor. Então, se você pegou uma ideia de alguém, referencie essa ideia da forma correta, porque o plágio vai anular o seu trabalho. A AP2 é a elaboração dos planos de aula. Esses planos de aula,
devem obrigatoriamente estarem relacionados ao projeto de intervenção docente que você propôs. Portanto, não há como você propor uma temática no projeto e outra totalmente diferente nos planos de aula. Esses planos de aula devem ser elaborados individual. Apesar de nós termos no curso de pedagogia a possibilidade de desenvolver as atividades individual, em duplas ou em trios, neste momento de pandemia, considerando todos os protocolos sanitários que preconizam o isolamento e ou o distanciamento, as atividades devem ser elaboradas de forma individual. Projeto de intervenção docente é individual. Planos de aula são individuais. Portanto, evite fazer trabalhos em duplas ou em trios para que não corra o risco de ter problemas com a sua avaliação. Repetimos, as atividades de estágio estão sendo propostas de forma individual, preconizando o isolamento e o distanciamento social necessário nesse momento, segundo os protocolos. Para elaborar o plano de aula, o acadêmico não necessita ir para a escola, ele não necessita acompanhar a docência em sala de aula física nem em sala de aula virtual. Deve contemplar, no mínimo 5 dias, ter indicadas e descritas 5 atividades por dia, tempo previsto de cada uma, conforme apontado no modelo de plano de aula disponível no AVA. Então, se você vai propor uma atividade de pescaria inteligente de letras, você tem que descrever como é que aquela atividade vai ser feita e em quanto tempo ela vai ser desenvolvida. Lembre-se de seguir rigorosamente o que está proposto no plano de aula e seguir as normas da ABNT e também o que está proposto quanto à BNCC. Os campos de experiência, objetivos de aprendizagem, práticas de linguagem, unidades temáticas, obrigatoriamente têm que vir no plano de aula e têm que ser iguais às que estão propostas no projeto de intervenção. Não serão considerados planos de aula que não estejam compatíveis com o que está proposto lá no seu projeto de intervenção docente. A AP3, por fim, é a elaboração do relatório final e é consequência da regência. Só deverá ser elaborado se ocorrerem e quando ocorrerem na prática as aulas, segundo os protocolos de trabalho e sanitários de cada região ou município. É necessário, é importante fotografar as atividades da regência e anexar no relatório final, de acordo com cada dia feito o estágio, comprovando assim a docência. Repetimos, sem a existência das aulas, não se deve elaborar o relatório final. Sugerimos que seja seguido o modelo disponível no ambiente virtual, que dispõe dos elementos que serão avaliados. Não anexar experiências ou fotos de eventos que não se relacionem ao estágio supervisionado, para que assim você não tenha problema na sua avaliação. A todos vocês, neste momento, desejamos boa sorte, desejamos que consigam desenvolver as suas atividades, que respeitem os protocolos profissionais, assim como os protocolos sanitários que estão aí colocados em cada região, em cada município. Mais uma vez, boa sorte e nós nos encontramos por aí. Um forte abraço e até a próxima.